Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui em mais um vídeo, dessa vez para falarmos de santidade, um dos temas assim, do meu ponto de vista, mais interessantes assim da nossa fé, para que a gente possa sempre buscar ter o máximo de conhecimento possível e desfazer aqui, algumas mentiras, e algumas verdades aqui, falar sobre o que ela é, Mas antes de eu falar o que é a santidade, o que ela não é. A santidade, para já começo de conversa nela, primeiramente ela não é algo chato, ela não é algo somente do pessoal de antigamente, Porque infelizmente nos dias de hoje tem uma coisa que está fora de moda, é buscar a santidade. E isso já é visto como algo brega, é algo que, nossa, só o povo antigamente. Isso é coisa para quem convivia lá com Jesus. Hoje em dia não existe isso mais não. Então, a santidade é apenas só ficar só rezando texto, lendo Bíblia, ficando só dentro da igreja. Ou seja, nossa, é uma vida chata, é uma vida sem divertimento, é uma perda de tempo. E tudo isso simplesmente são as mentiras contadas sobre a santidade, E outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não olhe com um olhar de pessimismo e a gente já desanime logo de cara desse chamado que Deus tem a nós sobre a santidade, é a gente achar que, nossa, pra gente a gente só conseguiremos ser santos se formos santos reconhecidos pela igreja, ou seja, se formos canonizados e sermos santos de altar. Mas ao decorrer desse vídeo aqui você vai ver que não consiste somente apenas nessas coisas extraordinárias, mas que a gente, mesmo na nossa simplicidade do nosso coração, a gente pode muito bem conseguir obter a santidade. E primeiramente, o porquê que a gente tem, o porquê desse interesse, por que temos que ser santos, porque isso é um chamado do próprio Deus. Em diversas passagens da Bíblia, em diversos versículos, em diversas citações, Deus vai nos deixar claro esse pedido que Ele tem para conosco de sermos santos. Eu separei alguns versículos aqui e vamos lá. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em João 17, fala o seguinte: santificai-nos na verdade, e a tua palavra é a verdade. Em Levítico 11:44 está escrito: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Então, Deus, ele nos deixa bem claro, que ele quer que sejamos santos, sede santos como vosso Pai também é santo, E essa santidade, ela é um chamado para todos, ou seja, ela é um chamado universal, tem que ser a prioridade da nossa vida e é um chamado para todos. Eu não estou aqui falando de vocação, Cada um busca aí através de discernimento discernir qual é que é a sua. Também não estou falando de chamado específico, aquele chamado específico também que Deus tem um chamado diferente para cada um de nós, mas eu estou falando de um chamado universal, chamado que é para todos, que é a santidade. E se a santidade tem que ser a nossa prioridade, o nosso primeiro chamado, nossa primeira preocupação, pelo menos deveria ser essa. O porquê que muitas vezes, tanto eu como você que pode estar aqui me assistindo, Por que muitas vezes a gente, sabendo que a santidade é o nosso primeiro chamado, a gente acaba colocando outras coisas em primeiro lugar, como por exemplo o trabalho, o estudo, pessoas, lugares, tempos nas redes sociais, bens materiais. Por que mesmo a gente sabendo que essa é a nossa prioridade, a gente ainda acaba cometendo esse erro de simplesmente não tratá-la com a prioridade e com a atenção que deveríamos, colocando coisas insignificantes, coisas até que podem ser até importantes, mas que não se compara à primeira maior importância que tem, que é a questão do nosso chamado. Mas afinal de contas, o que é a santidade? A santidade, ela pode ser definida como um compromisso de amor. É amar a si mesmo, é querer o bem a si mesmo, é cuidar da saúde, do corpo, da disciplina interior. Mas, contudo, santidade também é amar o próximo, é ter a graça de saber perdoar, a graça de saber superar o rancor e o ressentimento, e também saber lidar com todas as contrariedades que a vida nos impõe. Por isso, se também queremos, ser santos, é de fundamental importância, a gente entender que também, acima de tudo, a santidade ela é uma escolha. A santidade ela é uma opção, é uma decisão de luta. Uma decisão de luta, uma decisão de empenho e de entrega à vontade de Deus, de abandono à vontade dele. Não é aquela preocupação, como eu falei no começo do vídeo, ser o santo do altar, como foram grandes santos, assim como
São Francisco, São Paulo, Santo Inácio de Loyola, Santo Afonso Maria de Ligório, dentre tantos outros santos, né, que a igreja e o povo canonizaram e aclamaram. Mas não, mas que possamos ser santos na medida em que podemos e também que devemos ser santos, né? Como por exemplo, você é pai, mãe de família, você pode ser um pai santo, você possa ser uma mãe santa, você que é padre, possa ser um padre santo, você jovem, você ser um jovem santo, uma moça santa. Enfim, tem até uma frase assim que eu acho muito forte, né? Que fala que é que Deus, ele quer que a gente seja santo do nosso jeito. Então não adianta a gente achar que para ser santo temos que ser comparados a Beltrano, a Ciclano. Ah, vamos supor, a pessoa assim que tem mais facilidade em falar em público. Ah, então essa pessoa só pode ser santo falando, pregando. Eu que sou tímido, como é que eu fico? Não, mas cada um, de acordo com suas características, vivendo a santidade do seu jeito, é o jeito que Deus quer. Você pode ter certeza disso. Deus te quer santo do seu jeito. E como eu estava falando aqui, alguns minutinhos antes, né, que a santidade ela é uma decisão de luta. E é aí que eu quero entrar aqui nesse tópico, essa questão da batalha espiritual, porque não existe santidade sem luta, não existe santidade sem batalha espiritual. E a que luta é que eu estou me referindo? Estou me referindo à luta entre carne versus espírito, porque são três inimigos, segundo São João da Cruz nos fala da nossa alma. Temos o inimigo do mundo, o diabo e o mais difícil de todos, a carne. A carne é o mais difícil pelo simples fato de que o diabo ele só tem poder na nossa vida que a gente concede a ele, ou seja, somente pelas brechas que a gente dá, ou se Deus permitir, né, que o diabo venha e faça alguma coisa assim na nossa vida para nos provar. E o mundo, assim, para se a gente quiser vencer o mundo, é praticamente a gente tá se desligando o máximo possível dele ou simplesmente não dando importância a tudo aquilo que o mundo prega, que a televisão prega, que as mídias sociais, que a maioria das pessoas, aquelas pessoas mudanas pregam, é simplesmente só tá ignorando isso. Mas contra a carne não. Contra a carne, aí sim a gente tem um inimigo dificílimo, que é nós mesmos, que é a nossa carne, porque a carne ela sempre clama pelo pior da nossa alma, ela sempre clama pelo pecado, ela sempre clama pelo prazer. Então, para a gente conseguir batalhar, para a gente conseguir mortificar cada vez mais nossa carne, é necessário vivermos no nosso, ao lado do nosso maior aliado, que é o Espírito Santo. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa diferença de carne versus espírito, eu vou pegar aqui com vocês a passagem, né, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos do 17 ao 25. Está escrito: porque os desejos da carne se opõem aos do espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Se, porém, vós deixais guiar pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. E contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificarão a carne com as paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito Santo. Então, por essa passagem já dá para deixar muito bem claro que o Espírito Santo ele sempre é quem vai prevalecer sobre a carne. Eu digo isso porque já tem outra passagem que fala algo mais ou menos assim, que ainda que o corpo morra, seja o físico, seja a carne, o espírito prevalecerá, sempre estável sobre a vida daqueles que pelo espírito deixarem ser guiados. Então que a gente sempre possa, né, fazer uma auto-reflexão sobre essa passagem aqui e ver, né, o que as nossas atitudes têm tido como consequência, que frutos estamos gerando. Será que é algum desses aqui, os frutos da carne, ou será que é os frutos do Espírito Santo que estamos sendo deixados ser levados à nossa vida? Então a gente tem que entender que essa é uma grande batalha. E uma das dicas que eu posso dar aqui para vocês, né, para que a gente possa estar sempre fortificando ainda mais o espírito e também mortificando a carne, é sempre buscando, né, práticas como o jejum, como a penitência, porque tudo isso é muito importante para a gente poder ter um domínio sobre o nosso corpo e assim também podemos evitar de uma maneira um pouco mais fácil
as tentações, né? Outra coisa também é a gente buscar educar nossas vontades, não fazer só aquilo que o corpo pede. Por exemplo, às vezes a gente tá assim no dia, não tá nem tão corrida, é por questão de preguiça mesmo, né? O corpo pede o quê? Nossa, que fique descansando, que a gente possa se deitar na boa, ficar um tempão, horas e horas, talvez até ir dormir, mesmo sem estar com sono, mas só pra dar um descanso. Mas a gente pode educar as vontades, né? Só porque a gente tá assim, a gente pode pegar e dizer, ah, não, só por isso então eu vou agora praticar um esporte, eu vou fazer alguma coisa, pode ser algum fazer doméstico, senão eu digo, não, agora é que eu vou animar mais ainda, eu vou pro trabalho, não quero saber não. Ou seja, a gente temos que buscar estar educando nossas vontades, porque se a gente começar, principalmente pela prática do jejum, da penitência, essa questão de pequenas mortificações assim ao nosso corpo, a gente pode cada vez mais ir crescendo no questão de autodomínio sobre o nosso corpo, e da mesma forma que a gente vai conseguindo autodominar o nosso corpo para que ele nunca ceda apenas ao que ele quer, bem assim vai ser diante das tentações da vida. Se a gente consegue, por exemplo, na questão do jejum, negar mesmo nosso corpo clamando, nossa, tem que ter uma refeição agora de todo jeito, e eu consigo evitar isso, também quando chegar às tentações, eu também vou conseguir fugir das tentações. Por quê? Porque eu vou estar preparado, porque eu vou estar treinado, porque eu já estou preparado a ter esse autodomínio sobre o meu corpo e não simplesmente deixar ser guiado por tudo, porque tudo aquilo que atrai a carne é muito atrativo, mais atrativo a carne. Se a gente buscar focar em alimentar o espírito, porque nessa batalha de espírito versus carne vai vencer aquele que for melhor alimentado, a gente, quanto mais a gente for alimentando o espírito, mais a gente vai vendo que as coisas assim que atrai a carne, mais menos ainda a gente vai se sentir atraído, porque a gente já vai estar assim, digamos que num grau de um nível tão alto, já acostumado a estar alimentando sempre o espírito com coisas boas, ao ponto de que essas coisas não vão mais tanto assim nos fazer sentir. A gente não vai sentir mais tanto prazer por tudo aquilo que é da carne. E como é que a gente alimenta o espírito? Duas grandes coisas, né? Principalmente pela oração constante, questão de estar orando sempre, buscando estar sempre em oração. A questão também da palavra de Deus, porque é pela verdade que a gente, pela verdade e pela perseverança na prática da verdade, que é o próprio Cristo, para que a gente possa sempre estar sendo perseverantes e conseguimos a santidade. Então também sempre buscarmos ter bons hábitos, seja praticar esporte, seja você trabalhar, fazer o que for, mas o que vale é principalmente você não permitir que você fique na ociosidade, fique a questão da mente vazia. Você sempre buscar estar fazendo alguma coisa, ler um livro, buscar sempre bons hábitos, sempre fugir da ociosidade, porque com a minha experiência de vida eu posso afirmar com toda certeza que a ociosidade é uma das principais coisas que podem ser causas, pode ser o principal gatilho para você cair em pecados, sejam eles veniais ou mortais. Então, que você possa cada vez mais se deixar ser guiado pelo Espírito, buscar sempre estar alimentando ele com a palavra de Deus e com a oração, sempre fortalecendo e nunca se esquecendo de estar mortificando a sua carne, fazendo penitências, jejum. Tudo isso vai sempre agregar na sua vida. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor sobre o que é a santidade, né? Então que Deus possa, né, nos dar essa graça de conseguirmos bem viver a santidade, né, perseverantemente, dia após dia, até o dia final, né, até o dia de podermos adorá-lo face a face, na felicidade eterna do céu. Que Deus te abençoe, salve Maria, e me ajude a compartilhar esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa. Tchau, tchau.